Bom dia! Estamos ao vivo, direto de Itapeva. Sou a diaconisa Rosane. Estou aqui para começar a semana aí juntinho de vocês que estão comigo aqui pelo Facebook, pela Rádio Vida, não é? E esse louvor da abertura é do Juliano Som, que é da banda Livres para Adorar, e que ele fala, né? Quando o mundo cai ao meu redor, tuas mãos me seguram, né? Segura-me. Vamos começar essa semana conversando, falando, agradecendo, primeiro orando ao papai, né? Vamos lá, papai, nós te agradecemos, pai, por esta oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida e também o que vai fazer. Jesus, vem, meu forte protetor, dá-nos paz nessa semana que está se iniciando. Inunda o nosso cérebro com bons pensamentos, concede ao nosso corpo saúde e vigor, para que nós possamos enfrentar todos os fardos ainda que nós teremos que carregar durante essa semana. Transmite-nos força e coragem. Abranda minhas agitações, os atropelos, dai-nos discernimento para escolhermos os caminhos melhores na vontade do Pai, que eu possa repartir o amor que tu me dás, todo o bem que fizemos para sempre por ti, ó Pai. Afasta de nós toda a maldade, toda a maledicência, que a sua voz e a sua luz bendita e purificadora desça dos céus neste instante, inunde nossos lares, nosso ambiente de trabalho, nossa cidade, nosso planeta nesta pandemia. Protegei os que estão na linha de frente, papai, nossos familiares e amigos, incluindo os que estão distantes e aqueles que não nos querem bem também. Que recebam a vossa luz esclarecedora, pacificadora e amorosa. Esteja conosco, Senhor, guiando nossos passos, inspirando nossas ideias, intuindo o nosso trabalho hoje e sempre. Assim seja. Amém, não é? Amém, queridos? Hoje é dia 16 de agosto, olha, já, terceira semana já do mês de agosto. Parece que eu falei de agosto ontem, né? E já se passaram 228 dias do ano, falta 137 dias só para acabar, mas ainda dá tempo. Se tivesse um dia para acabar, ainda dá tempo de nós mudarmos, de nós repensarmos, de nós refletirmos sobre tudo isso que está acontecendo no nosso dia a dia, né? No nosso bem viver. Lembrando que nós temos hoje. Ontem não temos mais, amanhã não chegou. O que nós temos hoje é o dia que o Senhor nos deu, não é? E eu gostaria de falar para vocês que eu estou aqui na cidade de Itapeva, estou na casa da minha mãe, eu estou num quarto que vocês estão vendo, não estou em nenhum estúdio. Então, se vocês ouvirem algum barulho aí externo, minha mãe mora muito no centro da cidade, então passa muito veículo, moto, os vendedores que estão trabalhando, os ambulantes, o cachorro do vizinho late. Então, se vocês ouvirem algum barulho aí externo, não é? Vocês relevem e prestem atenção apenas na nossa conversa aqui, porque a luz também, não estou em nenhum estúdio aí com iluminação própria, estou apenas no meu notebook aqui, então é assim, é ao vivo e é assim que Deus quer que a gente trabalhe com as nossas estratégias, com aquilo que a gente tem, não é? E é isso que nós temos hoje, eu estou aqui e é daqui que eu vou fazer esse programa para vocês, não é? Este é o programa Bem Viver, que acontece toda segunda-feira, neste horário, das 10 às 11. E eu gosto muito de começar a semana com vocês aí, com a oportunidade de estar refletindo, de estar falando coisas da mente, né? Voltada para o nosso bem viver, reflexões do nosso comportamento, mas sempre analisados na luz da palavra. Porque nós temos um manual da nossa vida, os cristãos, né? Temos o nosso manual para o nosso bem viver. Nós que não usamos muito o nosso manual, mas nós temos, né? Então, eu gosto de falar um pouco da teoria, mas eu gosto de falar da palavra do Senhor também junto para que nós tenhamos um bem viver, porque nós já conversamos sobre isso. Nós precisamos ter a nossa parte espiritual alimentada para que a gente tenha um bem viver também, não é? Mas se você tem alguma coisa que você quer que eu converse também, você pode mandar o tema, o assunto. Tenho recebido muitas mensagens
no meu Messenger, pedindo várias às vezes informações, conselhos, não é? Então, se você tem alguma coisa que você quer dividir comigo e você se sente bem com isso, você pode mandar um e-mail para viver2021bem@gmail.com. Tudo minúsculo. viver2021bem@gmail.com. Claro que nós não vamos divulgar o seu nome, mas estamos aqui para conversar os assuntos referentes ao que você quer que a gente trate aqui, não é? Que eu fale com vocês. Eu queria que vocês que estão aí nos comentários fossem colocando de que cidade você é, porque eu não consigo acompanhar. Eu não consigo acompanhar, é muita gente aqui, e a minha secretária Priscila, que está lá em Jundiaí, a minha filha amada, ela manda aqui por WhatsApp para mim, olha, tal pessoa está aqui online com a senhora de tal cidade. Então é bom ter a cidade para que eu possa mandar um abraço, não é? Também eu gostaria que você compartilhasse esta live com outras pessoas, porque esta live ele tem assuntos bastante interessantes. Nós temos tratado de vários assuntos importantes para o seu bem viver. É importante para a sua vida, importante para a sua profissão, importante para os seus relacionamentos. E esta live fica gravada aqui no Facebook. Olha, pode ver que nós estamos com poucas pessoas, mas a gente tem atingido muitas pessoas. Muitas pessoas depois, no horário que pode assistir, e pela Rádio Vida estão ouvindo também. Então, quanto mais você puder compartilhar, ou se o assunto for interessante para algum amigo, você fala, né? Se não pode estar assistindo, liga a Rádio Vida aí, oficial, né? No www.radiovidaoficial.com.br. Deixa aí para você estar acompanhando o programa, que essa rádio ela tem atingido muitas pessoas de muitos lugares. A gente tem recebido várias mensagens, muitos testemunhos das pessoas que estão nos acompanhando, e tem os programas, então, extenso a grade de programação. Nós temos os louvores 24 horas, daí na segunda-feira nós temos o Bem Viver às 10 horas, na terça, quinta e sábado nós temos a irmã Gislaine falando sobre, no programa Transformando Vidas, palavras abençoadas, e às 21h30 nós temos Sementes de Fé, com a missionária Cleusa e o pastor Rafael. Então nós temos vários horários, dá para participar de alguma aí, programação pela rádio, ouvir, não live, né? Live é quando a gente está aqui online pelo Facebook. O programa da irmã Gislaine, ela faz live também, a missionária Cleusa também. Mas se você não pode estar neste momento online comigo, você pode estar ouvindo, não é? São palavras que vão melhorar o seu bom viver, seu bem viver. Uma pessoa mandou para mim uma mensagem muito carinhosa e ela queria saber por que eu falo sobre essas coisas, o que eu estudei. Se eu sou psicóloga, eu tenho recebido muitas mensagens, se eu sou pastora. Não, então vamos explicar direitinho. Eu não sou psicóloga, eu sou pedagoga aposentada. Por eu ter a faculdade de pedagogia, eu fiz cursos, eu tenho pedagogia. Então eu posso fazer cursos de extensão, como se fosse uma pós-faculdade. A faculdade geralmente é 3, 4, 5 anos, mas os cursos de extensão geralmente são 1 ano. E eu tenho pedagogia, faculdade, e tenho vários cursos de extensão, certo? Agora, ultimamente eu fiz terapia de reprogramação de comportamento. 1 ano, já sou terapeuta, tenho carteirinha, posso clinicar, mas não estou clinicando, não tenho meu consultório, não estou clinicando. Eu fiz esse curso para completar o meu currículo, para entender melhor as pessoas. Então, dentro desta faculdade, eu escolhi este curso de extensão, terapia de reprogramação de comportamento. Por isso que eu falo muito da mente, é um curso enorme, eu tenho muita coisa para falar com vocês, dá para fazer muitos programas, é muito gostoso, porque ele fala sobre a mente, como que a gente se comporta de acordo com a mente. Esse eu já terminei, e agora estou terminando um outro curso de extensão pela Faculdade do Espírito Santo Federal, que se chama Felicidade e Bem-Estar. Tudo referente ao seu bem-estar. Isso daí é pós-faculdade, é um curso de extensão. Eu estou nesse curso, terminando agora em setembro. É um outro curso que eu estou terminando. Então, esses cursos estão me ajudando a embasar o conhecimento sobre a mente, não é? E na vida, eu sou diaconisa na igreja em Jundiaí, não é? Na igreja da Graça Church.
E isso daí também eu tenho feito muitos estudos online sobre a palavra. Então, por isso que eu tenho um pouco de conhecimento da mente, porque eu tenho cursos de extensão sobre isso, terapeuta mesmo de comportamento, e também sou diaconisa e estou trabalhando com as mulheres lá da igreja, online, estudos de livros online, muito gostoso, muito proveitoso, palavra do Senhor. Então, por isso que eu tenho o embasamento dos dois lados, tanto da palavra como da teoria, da psicologia. Mas não sou psicóloga e não sou pastora, tá bem? Mas espero estar colaborando com vocês com esses assuntos, não é? Bom, hoje é um dia muito gostoso, 16 de agosto. Eu gosto quando tem uma data assim que a gente possa comentar, não é? Eu gosto de falar. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Bom, eu falei, agora nós vamos falar do dia hoje, isso mesmo, do dia 16 de agosto. Hoje é dia, sabe do quê? Do filósofo. Sabe o que é ser filósofo? Ser filósofo é aquelas pessoas que refletem sobre os valores, sobre os sentidos, sobre os fatos da vida, condutas, comportamentos, com sabedoria e provas da vida. Essa data de hoje, ela homenageia este profissional dedicado aos estudos da filosofia, de filosofar, de refletir, que não tem mais hoje, né? Nós não temos. Infelizmente, nós não temos esses estudos de filosofia, que na verdade deveria se iniciar desde da educação já na infância, que a criança ela aprende os valores de juízo até os 7 anos. Depois ela vai acrescentando, mas seria muito necessário, por isso que é necessário a educação infantil ensinar os valores, os princípios, não é? Que a família tem que ensinar, é filosofar, é refletir. E não acontece mais lá na infância para nos tornar... Lembra o que eu falei no programa passado? Começa na semente para a gente colher lá na frente os frutos, não é? Então, filosofar é isso, refletir. A filosofia vem nos trazer este momento. E a escola, ela tinha filosofia no 4º ano, 5º ano, no 6º, 7º, né, 8º, 9º e no ensino médio. Tinha apostila de filosofia, ensinando todos os valores, refletindo mesmo o que precisa ser refletido e que hoje não acontece mais. Eles tiraram da grade da filosofia, não existe mais no ensino fundamental. Então o adolescente não reflete, porque na escola não tem mais essa disciplina. No ensino médio, que é 15, 16, 17, 18, o jovem tem esta disciplina filosofia. Se vocês estudarem, vocês devem lembrar. Importantíssima, importantíssima, porque ninguém filosofa no celular, ninguém filosofa ouvindo música, ninguém filosofa no mundo, ninguém filosofa em nada. Os pais não refletem com os seus filhos, ninguém dá aula de filosofia, ninguém filosofa mais. E isso fez uma falta para a mente humana que vocês não imaginam, porque refletir é a única maneira de mudar. Pôr na mente pensamentos de reflexão, apreender, não é aprender, apreender valores, são coisas que têm idade para isso. Então, só que teve um dos filósofos, vocês lembram de Sócrates, que são os filósofos gregos, então, só que nós temos um filósofo, o maior da humanidade, que foi assim o maior filósofo, que deixou ensinamentos maravilhosos até hoje, e nós refletimos nisso. De quem está falando, irmã Rosane? Estou falando de Jesus. Jesus foi o maior filósofo da humanidade, o maior filósofo, que ele teve 3 anos apenas de ministério, que ele começou a falar a partir dos 30 anos e refletiu com as pessoas através de parábolas. Aonde ele passava, ele parava para refletir sobre os comportamentos, os posicionamentos. E até hoje, mais de 2000 e poucos anos atrás, nós estamos ainda com o filósofo Jesus. Nós seguimos o filósofo Jesus. Nós cristãos temos o filósofo Jesus de referência para refletir as coisas da vida, não é? As palavras de Cristo até hoje permanecem através de seus milagres, sabe? E a parte mais impactante da história dele, desse filósofo maravilhoso, é o conjunto de ideias que ele defendia, né? Jesus era um homem que não tinha acepção de pessoas, nos ensinou a amar o próximo, a perdoar. Quanta coisa ele nos ensinou em tão pouco tempo, não é? O maior filósofo da humanidade é Jesus.
e nós não refletimos tanto, né? Não é só nós cristãos, mesmo cristãos dentro da igreja, ainda às vezes não estamos refletindo, não estamos refletindo sobre isso, não é? Ele apresentou maneiras de pensar para o mundo, as relações com as pessoas, a interação do ser humano. Olha, que importância para hoje em dia. O que está faltando, irmã Rosane? Está faltando filosofar? Não. Está faltando, sim, refletir, mas refletir coisas boas, né? Seguir a verdade, o caminho, a lâmpada para os seus pés, seguir aquele filósofo que nos trouxe a verdade, o bem viver. Nós só temos uma verdade, que é imutável, que é seguirmos a palavra. Esta é a nossa filosofia de vida. O nosso manual é a Bíblia, está tudo ali, tudo escrito, tudo que nós temos que fazer no nosso bem viver compete ao nosso traje terreno, que nós já falamos sobre isso, que é o corpo, a mente, não é? E o espírito. Mas nós temos que seguir o filósofo que veio falar sobre liberdade, igualdade, fraternidade, que são coisas importantíssimas que hoje os jovens não fazem, não pensam. E os adolescentes piorou, porque eles estão naquela fase ainda de conflitos emocionais. As crianças que precisam saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, né? O que eu posso, o que eu não posso, estão sendo negligenciadas, porque a educação foi transferida. Nós conversamos sobre isso. As crianças estão na escola, as crianças estão fora da igreja, do ensino também. Não é nós somos uma gama de pessoas. Eu estou falando de um modo geral. A nossa responsabilidade como educadores, como pais, como avós, filosofar, refletir, ensinar valores e princípios. Tem idade, é uma semente. A criança que tem princípios, ela vai bater lá na frente com a adversidade, mas ela vai lembrar daquilo que foi colocado. A sua semente vai estar ali. Então, filosofar é importantíssimo, importantíssimo. Lembram quando Jesus não atire a primeira pedra, ele expulsou os mercadores que estavam no templo, ele praticou perdão, a tolerância, a generosidade, que são os frutos, né? Eles são temas atuais. Ele passou há tantos mil anos atrás e o tema está atual, está fazendo falta na nossa sociedade, está fazendo falta hoje na nossa sociedade, na escola principalmente, a gente tem visto muito, não é? Na escola, na igreja, no casamento, no trabalho, a gente percebe que faltou reflexão lá atrás. Faltou filosofia de vida, filosofia de Cristo, não é? O nosso filósofo maior, não é? Então, eu acho assim de muita importância mesmo. É fundamental falarmos do filósofo, tá? Então, esta data 16 hoje é um dia assim que eu achei o máximo de eu poder falar sobre isso com vocês. 16 de agosto, dia do filósofo. Quem é o maior filósofo? Jesus. Gente, que dia maravilhoso de pensar, de repensar. Segunda-feira, não é? Bom, então, hoje nós começamos o programa falando sobre o Dia do Filósofo, e eu também quero agradecer aqui todo mundo que está aqui comigo que já tem umas pessoas aqui comigo. Eu queria agradecer as 56 pessoas que visualizaram o programa passado, tá? As que comentaram, que são 55 pessoas que comentaram lá, deixaram comentários, e é isso que eu estou falando, não dá para você ouvir, veja depois, que é importante, muito assunto, muito gostoso, né? Hoje eu queria dar parabéns para minha amiga Renata Veiga, que é diretora da escola, eu acho que ela deve estar na EMEI Jalília ainda, não sei. Um beijo, querida, Deus te abençoe, muitos anos de vida sob a proteção do Senhor, amém? Amanhã é da minha amiga Andréia Dediana, professora da minha neta Estela, vai fazer aniversário amanhã. Um grande beijo, Andréia, Deus te abençoe sempre. E dia 19, agora, quinta-feira, é aniversário do meu filho, vai fazer, Vinícius o nome dele, ele vai fazer 40 anos, pense, 40 anos. Um beijo, meu filho, que Deus continue te abençoando sempre e que você esteja sempre sob a proteção do Senhor, esteja sempre sob os direcionamentos de Deus, amém? Bom, falando um pouquinho hoje também, que já passamos 500 e
muitos dias da pandemia, ainda estamos com alguns casos, ainda estamos na vacinação, ainda estamos no protocolo. Não abusem, sigam, não é? Sigam o protocolo, sigam a vacina, evite aglomeração, distanciamento importante, álcool gel, não é? É muito importante. Nós estamos sujeitos às regras, por isso que é importante filosofar, por isso que é importante refletir. Nossa, mas por que eu não posso sair sem máscara? As crianças, o adolescente, o jovem, precisam se posicionar em relação ao mundo, em relação a onde ele vive. Ele não vive no mundo dele, na vontade dele. Nós temos que seguir regras. Em tudo tem regra. Para horário de aula, horário de banco, nós temos que seguir. Nós não temos. E daí nós temos uma vontade maior que nós temos que obedecer, que é a vontade do Senhor. Então, se nós não refletirmos com as crianças, se nós não refletirmos com os adolescentes, é isto que eu tenho falado para vocês. Como terapeuta, eu falo para vocês. Está fazendo falta os momentos de reflexão. Está fazendo falta os momentos dos valores. Está fazendo falta os princípios. Não ache que é mais fácil você deixar ele enquartado, ou ele brincando no celular, ou ele na televisão. Depois vai ser mais difícil lá na frente para você mesmo, que vai ter que conviver com aquele ser que se formou sem essência, não é? Então, o mundo tem regras, o mundo é sujeito a regras, ninguém pode fugir das regras. Tudo passa com o tempo e tem um tempo para tudo, não é? Não é bíblico isso? Mas Deus é eterno, a palavra é eterna. O tempo e as regras não afetam Deus. Ele é o autor das regras. Obedeçam as regras e os mandamentos, que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo vá bem com vocês, com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra. Olha que está escrito, que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para sempre. Deuteronômio 4,40. Olha o que está escrito, parece que estão falando hoje com a gente, nesse momento, não é? Obedeçam as regras para que seja bom para você e para os seus descendentes, para a tua família. Obedeça. Não saia das regras do protocolo, não abusem. Vai ser bom para você, você não vai passar, não vai pegar e não vai passar para ninguém dos seus descendentes, dos seus amigos. E que você viva muito tempo na terra. Que o Senhor, seu Deus, dá a vocês para sempre. Ele deu esse tempo para nós aqui. Não é? Olha, parece que está escrito hoje, parece que a Bíblia foi escrita hoje, na época da pandemia, não é? Olha o versículo, Deuteronômio 4,40. Vem falar com a gente agora de manhã de uma coisa tão atual. Então, é por isso que eu falo. E daí, por que nós temos essa dificuldade, irmã Rosane, de não obedecer? Qual o problema? O que está acontecendo com o ser humano? O que acontece na mente dele que a gente não quer obedecer, não quer seguir regra, que nós estamos vivendo uma sociedade egoísta, cada um no seu mundo, cada um faz a sua regra, cada um vive do jeito que quer e esquece, não é? Nós, porém, olha o que diz, em 1 Coríntios 2,16. Agora nós vamos pular sobre a mente. Primeiro eu falei das regras em Deuteronômio. Olha que fala da mente, agora respondendo a pergunta. Por que nós temos essa dificuldade de não sermos essas pessoas disciplinadas? Olha lá. Nós, porém, temos a mente de Cristo e certamente possuímos os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. 1 Coríntios 2,16. Será que nós temos a mente de Cristo? Será que as condições mentais nossas estão alinhadas na palavra mesmo? Será que nós estamos criando nossos filhos, os nossos familiares na palavra, nas condições da mente de Cristo? Quais as condições da mente de Cristo? As condições da mente de Cristo, vocês lembram bem, paz, generosidade, misericórdia, não é? Domínio próprio, são os frutos do Espírito Santo, que ele não trabalha na mente turbulenta. Mas o que acontece que a gente tem tanta dificuldade de seguir tudo isso, irmã Rosane? Como ter essa mente se as condições nossas do dia a dia não nos levam para isso? Olha que dificuldade termos a mente de Cristo no mundo, onde não tem nada disso. Não tem nada disso. Se nós adultos estamos sem foco, estamos perdendo o foco da condição da mente de Cristo, quem dera as crianças, os adolescentes e os jovens que estão vivendo num mundo totalmente atribulado. Num mundo que está assim acelerado dia a dia de acontecimentos que não são nada cristãos,
não é? Nós estamos no mundo e estamos vendo os acontecimentos que não são cristãos, desde dentro do lar até na escola. Então, como vai ter o pensamento e as condições de Cristo se ele não vive isso na vida dele, na casa dele, na igreja dele, na escola dele, na namorada, nos amigos? É muito difícil. Por quê? Eu vou explicar para vocês por quê. O que acontece na nossa mente? Até que o nome do programa hoje é Tipos de Mente, né? Vocês viram aí. E aqui ele vem falando, eu vou explicar para vocês o que acontece com a nossa mente que a gente não consegue ter essa condição da mente de Cristo. Olha o que fala a Bíblia também em 1 Coríntios 14, 20. Sede meninos para o mundo e adultos no entendimento. Menino seja no mundo, não entre na confusão do mundo, não tenha maldade, as crianças não têm maldade, não é? Não é isso que fala? Mas sede adulto no entendimento. Sede adulto no entendimento. Nós temos que ser adulto no entendimento. O que é esse entendimento? Nós temos que ser adulto na palavra. Nós temos que ser adulto para podermos manter a nossa mente com a mente nas condições mentais de Cristo. Bom, esse tema, então eu escolhi qual o tipo da sua mente. Tipos de mente. Qual é o tipo da sua mente? O que acontece com a sua mente que você não consegue se posicionar no domínio? Por que não tem domínio mais? Por que tudo acontece de repente, todo mundo briga, todo mundo fora de si? Nós estamos vendo aí, acontecendo coisas aí, é um que mata o outro, é um que põe fogo, não sei na onde. Nós estamos vendo assim comportamentos de pessoas que não estão em condições normais da mente. Estão focadas em coisas que não estão dando estabilidade mental. É este que é o X da questão. A mente está voltada para coisas que não dá estabilidade, não dá foco. Isso é muito importante. Isso os pais têm que perceber. Isso todo mundo, você tem que perceber. A gente fala assim, é só Jesus na causa, deixa ela é assim mesmo. Eu entreguei na mão de Deus, Deus vai fazer uma obra na vida dela. Não. Deus já fez uma obra quando Ele fez você. Deus fez você à imagem e semelhança. Então, como assim, de repente, você é outra pessoa? Se Ele fez a imagem e semelhança, você tem que ser nas condições que Deus te deu, nas condições cristãs. Não é? Se você segue Cristo, você tem que ter condições cristãs. Falar assim, deixa na mão de Deus. Não, não. A mente, aquilo que você põe na mente, é você que é responsável. A sua mente é você que domina, não é Deus. E falar assim, deixa na mão de Deus, Deus vai fazer uma obra. Não, não vai. Quem vai fazer a obra é você. Lembre-se disso, que quando Deus te fez, Ele te deu um corpo, a mente e o espírito. Nós já estamos falando sobre isso. Você é responsável por esse traje terreno que Deus te deu. Você vai explicar para Deus o que você fez com Ele. É uma das perguntas que Ele vai te fazer. Então a mente não é assim, aquela pessoa é daquele jeito, só Jesus na vida dele. Sim, Jesus transforma sim, mas se a pessoa se transformar de acordo com os ensinamentos de Cristo, não é Jesus que transforma ele sozinho, não. Ele tem que se posicionar, se converter, estudar a palavra para mudar. Mas o que acontece, irmã Rosane? Acontece que nós estamos num mundo de muitas informações, mundanas. E daí a gente não está amparada na palavra, a gente acaba caindo nas coisas do mundo, achando bonito, concordando. Não é? O cristão não tem concordado com coisas que não é cristã? Nós podemos? Então, vocês percebem que é no entendimento, é ser adulto no entendimento. Criança, você pode ser criança em outras coisas, mas no entendimento você tem que ser adulto. Na palavra você tem que ser adulto. Se você apreendeu aquilo que a palavra te fala, você tem que se comportar de acordo com aquilo que a palavra te fala. Não é? E é o nosso manual, a palavra de Deus é o nosso manual. Mas, irmã Rosane, olha, vou explicar para vocês. Nós temos muitos tipos de mente. Todos nós temos. Todo dia a nossa mente, ela tem condições mentais. Desde que você era bebê no ventre da mãe, a sua mente já foi recebendo estímulos. A sua mente, o corpo é alimentado, não é? Com coisas de comer, com exercício físico, com ar, com água. A mente, ela é alimentada também de fora para dentro.
É alimentado com os estímulos que você tem. Se forem estímulos bons, você vai ter uma mente ótima. Se forem estímulos ruins, claro que você vai ser uma pessoa perturbada assim, ó. E quando você recebe as pessoas para conversar, contar o que está acontecendo na vida dela, você já percebe que ela não tem entendimento da palavra. Você já percebe que ela não perdoa, que ela é vingativa, que ela é questionadora, que ela não tem aquele alimento da palavra para manter ela no domínio. E é isso que nós estamos vivendo. E daí, quando nós somos desde bebê, nós recebemos estímulos. Tudo que você escuta vai para dentro da sua mente. Tudo que você vê vai para dentro da tua mente. Então, pensem quanta coisa nós estamos vendo. Quanta coisa que a nossa mente não está normal. Porque a gente não consegue ter um domínio aqui no mundo. Ou a gente vive a nossa vida com aqueles que são iguais a nós, né? Para que a gente possa viver na palavra, no entendimento, ou você se posiciona como entendimento no meio que você vive, que é isso que se espera de um cristão, que ele seja carta viva do Evangelho. Se você é carta viva do Evangelho, no seu trabalho, na sua igreja, na sua escola, na sociedade, você tem que ter comportamento cristão. Mas não é isso que nós estamos vendo. Nós não estamos vendo isso nem dos cristãos. Nós estamos vendo pessoas atormentadas, pessoas depressivas, pessoas problemáticas. Por quê? As condições mentais dela não são boas. Vamos explicar um pouquinho para vocês, um pouquinho de teoria. Vamos lá. A mente nossa é formada de 3 partes, certo? Nós temos a parte consciente, olha aqui na frente da cabeça, é a parte da inteligência, da razão, que você aprende, certo? A parte intelectual é aqui na frente, a consciência sua. Tudo que você vê, que você está vendo, você aprende aqui. No meio da cabeça, que é o subconsciente, nós temos onde os programas mentais estão ali. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu guardo, aquilo que eu não guardo. Ali ainda você domina um pouco. Mas tudo da sua vida, tudo, o que você ouve, o que você vê, estão arquivados no seu inconsciente. Aqui, ó, na parte de baixo da cabeça. Aqui, pense quanta coisa nós temos guardado ali que a gente não tem como mexer, porque é inconsciente, não é aquilo que você quer. Até aqui você domina. Você aprende, você domina, aqui não. Agora pense, o que segura a sua cabeça é essa parte. Nós registramos as coisas da vida 400 vezes maior. Lembra que eu já comentei isso? 400 vezes maior fica a situação que você registra, fotografa. Você fotografou aquela situação e guardou. Fichas, vai empilhando. Empilhando. Aqui, na parte que segura a cabeça. Pense uma pessoa com um monte de ficha que não presta. Que só vê aquilo que não precisa, que só assiste o que não precisa, que só escuta o que não precisa, a família desestruturada, a sociedade desestruturada, segurando a mente dela. Tá aqui, suporte. O suporte dela é o inconsciente. Aí como que ela vai segurar para cima aqui, ó? As coisas que estão... Ela não tem domínio daquilo que está arquivado. Ela não tem domínio. Nós arquivamos tudo. Se passar um carro ali, puf, a mente registra. Você entendeu? Se eu participar de uma coisa muito feia, a mente registra. Se eu assistir uma coisa muito linda, maravilhosa, a mente registra. Vocês entenderam? Ela registra tudo, só que fica aqui. Quanta coisa nós temos guardado no nosso arquivo. E isso faz com que você tenha as suas condições mentais de acordo com aquilo que você vai, né, guardando. Só que hoje nós somos adultos no entendimento. Então eu posso tudo, mas nem tudo convém. Então eu tenho que ir eliminando. Não, isso eu não quero para mim. Hoje em dia, né, não quero para mim, não quero para os meus filhos, não quero para os meus alunos. Você tem essa escolha. Você tem essa escolha. Porque é só você que trabalha com a sua mente, não é Deus. Ai, vamos deixar na mão de Deus. Não, Deus já te deu o corpo, já te deu a mente, já te deu a vida. Olha, Ele já te deu tudo. Agora, o que você faz com isso é responsabilidade sua. Você entendeu? E isso faz com que a pessoa tenha as condições mentais dela
daquilo que ela registra. Olha o perigo dessas crianças que estão só navegando com jogos, com morte, aqueles joguinhos de internet, de joguinho de videogame, essas coisas que eles gostam, que fica só vendo, assassina e corre, mata e não aprende valores, não aprende a bondade, não aprende nada da palavra, nada da vida. E fica aqui, guardado pro resto da vida. Ele registra, não tem como tirar. A gente não tira. Ela está aqui no inconsciente seu. Depois vem para a gente reprogramar a pessoa, não é? Que é a faculdade que eu fiz. Terapia de reprogramação de comportamento. Porque a pessoa tem um comportamento inadequado, ela não se dá bem no estudo, ela não se dá bem no trabalho, ela não se dá bem na igreja, ela começa a perceber que alguma coisa está errada. Daí ela procura a terapeuta, não é? Se ela for no médico, ele vai dar remédio. O médico, o psiquiatra, o psicólogo não dá remédio. O psiquiatra, nossa, você está precisando tomar um remédio. Daí vai começar a tomar remédio. Só que aquilo que ela precisava se libertar está aqui, no inconsciente dela, tá bom? Então, olha como é importante a gente estar fazendo uma higiene mental sempre, vendo o que eu estou vendo, pensar no que eu estou pensando. É isso aí que vai alimentar você. É isso aí que vai segurar. Agora, pensa quando a pessoa tem aquele peso de coisa. Vocês já repararam que tem gente que tem dor aqui? Ai, mas eu tô com uma dor aqui, com uma dor aqui. Ai, hoje tá doendo tanto meu ombro, meu pescoço. Por quê? Aquilo tá pesado. Pesado de fichas pesadas. Vocês percebem? As fichas são pesadas que ela guardou. Ela não tem culpa. A mente fotografou. Ela tem culpa aqui, nas emoções dela. Ela pode trabalhar. E nós temos vários tipos de mente. Nós temos aquelas pessoas que são super disciplinadas, sabe? Que no trabalho precisa, ótimo, tem gente que precisa de ser disciplinada. Nós precisamos de todos os tipos de pessoas, de tipos de mentes, para tudo. Não é? Como uma pessoa indisciplinada vai pegar uma ocupação que precisa de estar quieta, de ter disciplina. Então, por quê? Ela foi alimentada por alguém na família dela, ou ela viu, a mente dela se alimentou com aquele tipo de pessoa, certo? Tem aquela pessoa que ela consegue, na mente dela, ela absorve as coisas, ela vê o que está acontecendo, mas ela absorve. Ela só se apega naquilo que é importante, ela não se apega em tudo. Essa pessoa, a mente dela é uma mente sintetizadora, ela sintetiza, ela resume, muito importante para algumas profissões, muito importante. Criativa, tem pessoas que é muito criativa, tem muitas ideias, mas daí uma pessoa muito criativa, que está com a mente cheia de criatividade, não pode trabalhar lá naquele lugar que precisa de silêncio, que precisa estar compenetrada. A mente de condição disciplinar precisa no trabalho. Às vezes a criativa precisa lá para tocar, para ajudar a decorar, para ajudar. Vocês perceberam que as condições mentais fazem com que as pessoas se posicionem. E hoje em dia não é nem tanto a inteligência que é importante. Se você for numa firma, eles não vão fazer um teste de QI, que é quociente intelectual. Como que você é tão inteligente? Não, porque nós descobrimos que nós temos muitas inteligências. As inteligências são múltiplas aqui. Qualquer programa, outro programa eu vou falar porque demora para falar sobre isso. Nós temos as inteligências que o estudioso Gardner falou sobre isso. Que todos têm vários tipos de inteligência, não é mais só matemática. Ah, ele vai tão bem em matemática, mas ele vai tão mal em tal coisa. Porque a inteligência dele talvez não seja para aquilo. Vocês perceberam quanto a mente é complicada? Só que hoje em dia, as empresas não estão mais preocupadas com o QI, com o que ele sabe, com o que ele não sabe. Porque eles descobriram que a gente aprende. Todo mundo aprende alguma coisa. A sua mente, aqui na parte da sua mente, ela está apta para aprender. Mas fazem teste de quê? Do coeficiente emocional. Eles querem saber como que você está emocionalmente. Então eles fazem várias perguntas com várias situações e às vezes você tem que responder. Por exemplo, você estava na rua, passou um carro, jogou água em você. Como que você se posiciona? São essas perguntas que eles querem saber. O seu comportamento é mais importante do que aquilo que você sabe. Porque pessoas agora estão percebendo que tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. Tanto na igreja, em qualquer lugar, nós temos que colocar a pessoa certa no lugar certo. Como que eu vou chegar aqui hoje e vou falar para vocês, hoje o programa aqui vai ser só de música, eu vou cantar.
Como que eu vou cantar? Eu não sou cantora, não é? Como que eu vou fazer isso? E por que que eu estou aqui no programa falando com vocês sobre isso? Porque eu tenho essa facilidade de falar e eu estou estudando sobre isso. Mas eu não inventei de vir aqui fazer uma coisa que eu não sei fazer, que eu não tenho esse posicionamento. Então nós podemos ser criador, nós temos essa criatividade que nós temos que aproveitar. Tem pessoas muito respeitosas. A mente dela foi formada para isso. Tem pessoas éticas, que têm respeito, que não faz nada pelo outro, que respeita a natureza. Por quê? Aprendeu, a mente dela absorveu isso em algum lugar. Ela tem essa condição. Tem gente que não tem. Tem gente que joga bituca de cigarro, põe fogo no mato, não tá nem aí com a natureza, joga garrafa. Vocês perceberam que tem gente assim? Porque a mente dela não foi alimentada para isso. Vocês entenderam? E aquela pessoa alegre, que vive alegre, vive dando risada, ela vivenciou isso. Em algum momento da vida dela, a caixinha da mente dela foi alimentada com isso. Assim como pessoas com ódio. Aquelas pessoas que vivem com ódio, tudo está maroteando, tudo está respondendo, tudo está xingando. Vocês perceberam? As condições são os alimentos que tem dentro da sua mente. Se ela é pessoa que tem ódio, ela foi criada numa cultura de ódio. Ela assistiu muito desenho com ódio, alguma coisa na família tinha muito ódio, muita vingança. Mas e a palavra? Tá entendendo? A falta de entendimento? Porque não tem o alimento da palavra. Ela tem o alimento externo. O estímulo externo. Por enquanto, eu estou falando de estímulo externo. Lembra que eu falei? Vamos falar de teoria um pouco? Então, os estímulos externos fabricam as pessoas. Aquilo que está mais alimentado vai aparecer. Você entendeu? Medo. Tem pessoa muito medrosa que tem medo de trabalhar, medo de conversar. Você tem que ter medo. É importante. O medo foi dado por Deus. Por quê? Porque a gente tem que ter medo, porque senão a gente sai ali e atravessa a rua. Ah, não tenho medo de atravessar a rua, vem vindo um caminhão. Eu não tenho medo de atravessar a rua. Não é assim. Nós temos que ter um pouco de medo para poder termos um recuo, para preservarmos a nossa vida. Não é? Então mas a gente não pode ser uma mente doentia de medo. Medo de gente, medo não sei do que. Então agora que está acontecendo essa pandemia, muitas pessoas com medo apareceram. A gaveta medo apareceu desse tamanho, ficou maior que tudo. Mas não pode. É uma patologia daí, entenderam? E tédio, e tem aquelas pessoas entediadas. Apareceu muito também. Pessoas que estão entediadas, que não sonolenta, que não querem fazer nada, aquela que não quer nada, ser convidada para fazer alguma coisa, está sempre entediada. Também tem essa mente. Por quê? Ela não foi estimulada para fazer alguma coisa. E a mente, ela foi feita para ser mantida em paz. O profeta Isaías fala que quando a mente está nas coisas certas, ela está descansada. Olha o que o profeta Isaías fala na Bíblia. Quando a mente está nas coisas certas, ela está descansada. Ainda assim, a mente tem que estar alerta. Isso se torna impossível quando você está carregado com as coisas do mundo, que nunca pretendeu carregar. Pense nisso. Pense nisso que eu acabei de falar. Se torna impossível quando você está com a mente carregada de coisas que não deveria carregar. Quanto tempo sua mente está normal? Quanto tempo do dia você está em paz, tranquila, no domínio próprio? Quanto tempo do dia? 5 minutos também. Depois o resto do dia você vinha, eu chuto balde, eu falo o que eu quero mesmo. Eu nasci assim, vou ser assim, vou morrer assim. Gabriela. Lembram da Gabriela? Eu nasci assim, né? Vou ser sempre assim, vou morrer assim, Gabriela. Lembram dessa musiquinha? É a síndrome de Gabriela. A gente usa isso na terapia. Síndrome de Gabriela. A pessoa acha que ela é dona do posicionamento dela e acabou. E cadê a palavra? Cadê a orientação? Cadê o alimento principal para a mente estar em paz? Vocês percebem aonde faz falta a palavra? Que horas que faz falta? Que hora que faz falta essa educação filosófica? Que horas que faz falta? Vocês vão perceber no comportamento. Vocês vão perceber no comportamento do teu filho. Quando você perceber que a criança, ou teu filho adolescente, ou teu filho jovem, começa a ter um comportamento estranho, você vai falar, abriu a gaveta, tal coisa da cabeça dele. Porque são tantos tipos de mente, que hoje eu só falei sobre isso, porque já são quase 10 para 11, não é? Não deu tempo. Não dá tempo de eu falar muito, porque, pense, é um estudo de anos, não consigo falar tudo em questão de hora, mas é muito importante, é muito importante. E outra coisa também, tem aquela mente que eu estou falando aqui e não está prestando atenção, aquela pessoa que está divagando, você já percebeu isso na adolescência? Que você está falando e eles não estão ouvindo?
A mente dele está divagando. Por que a mente dele está divagando? Porque ele não tem foco. Ele não quer prestar atenção no que você está falando, ou no professor está falando. Ah, meu filho não aprende na escola, não presta atenção. Não presta mesmo. Tem coisa mais interessante para prestar atenção na mente dele, que está alimentado com coisas melhores, não é? Para ele, para ele. Por isso que eu falo, gente, a mente é uma saúde, é importantíssimo. A saúde da mente é a parte mais importante da nossa vida. A espiritual é a que nos mantém. Se nem isso nós não fazemos. Não tem educação espiritual. Não existe. Muito poucas pessoas que estão no entendimento. Imagine o resto. Imagine dominar essa mente, que só tem esses estímulos do mundo. Celular, televisão, jogos eletrônicos. Não é? É difícil. Só que você tem que controlar isso, porque isso é hábito. O controle da mente é hábito, tá? E ainda eles ficam divagando, não é? A palavra devagar é ficar viajando na maionese. Nós estamos numa geração que fica vagando. No serviço está viajando na maionese, na escola está viajando na maionese, lá na igreja está viajando na maionese, não está nem ouvindo. 5% das pessoas, isso cientistas falam, que perdem o foco no que está acontecendo. Isso é provado por A mais B. Está no culto, mas não está no culto. Está na igreja, mas não está na igreja. Está lá, divagando, perdeu o foco. Porque o príncipe das trevas, que está aí ao teu derredor, quem que é mesmo? O nosso colega que está ao nosso derredor só para te tragar, não é? Ele está pronto para dar o bote? Ele percebe. Aí a cabeça dela ele não está nem aí. E ele quer te distrair, porque a função dele é te tirar do caminho do Senhor. É a função do príncipe das trevas. Ele faz isso dia e noite. Ele tem estratégias mirabolantes para fazer com que você perca o foco, que você não esteja alinhado na mente normal, não é? Antes de eu terminar aqui de falar, que tá tão gostoso de falar sobre isso, né? É tão gostoso falar da mente e falar também da palavra, não é? Antes de eu pular para frente, fala aqui. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente e nada critica. Não censura, e lhe concede. Tudo ele te concede. Tiago 1,5. Olha que bonito esse versículo. Deixa eu só ver quem está aqui comigo para me dar um bom dia. A minha filha Priscila deve ter mandado aqui para mim, a minha secretária. Olha lá. Vamos lá. A Viviane Almeida, um abraço aqui de Itapeva, do Jardim Virgínia, beijo. A Cláudia Cristina Cruz, é de Tararé, um abraço, querida. A minha pastora Geni, de Jundiaí, um beijo, pastora. Um beijo para você, pastor Isaías, para os seus filhos, uma semana abençoada, né? A Sônia Aparecida Santos, de Itapeva, a Simone Carracho deve ser, acho que não sei se é de Campo Limpo ou é da Várzea, eu não consigo lembrar de onde a Simone é ali perto de Jundiaí. A Viviane Pontes, a Cris Gardini de Jundiaí, a Denise Almeida de Itapeva, a Pedrina Leal, a Angélica Machado, meu irmão Rico Leite, um beijo. A Elizabeth Ferreira, um grande abraço. Irmã Elizabeth de Sorocaba, olha que gostoso, junto aqui comigo. Manda um abraço para o pastor Marcos, para Vitória, para o Isaac, para o Lucas. São pessoas de dentro do meu coração, amém? Zilda, psicóloga, olha que luxo ter uma psicóloga aqui com a gente, ouvindo a nossa palavra. Zilda, um grande beijo, saudades. A Luciana Inga, minha pastora de Itapeva, amada, minha irmã amada, beijo, pastora. Um beijo para o pastor Marcel, né? Para os seus filhos que estão aí crescendo. Acho que você deve estar a sua cabeça assim, fervendo com tanta coisa, né? A minha irmã Angélica, um grande abraço, Angélica, para você, uma semana abençoada. A Maria Silvia de Itapeva também, um grande beijo. Um beijo também para a irmã Gislaine, que me deu essa oportunidade de estar aqui na segunda-feira falando com você, te ajudando a refletir. Você viu como a gente precisa refletir? Como a gente precisa filosofar? Não é? Agora, para eu terminar aqui, que falta um pouquinho tempo, eu gostaria de falar aqui uma coisa. O homem que tem duas mentes, que está com a mente, tanto na palavra como a mente aqui no mundo, ele é dobre, é o homem dobre, é de dois pensamentos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que está me chamando aqui. Não é nada, é coisas da... Não é nada não, importante, está aqui. Então, chama-se de homem de ânimo dobre na Bíblia, o homem que tem o retrato da confusão. Porque ele está constantemente para frente, para trás, ele não se decide aonde ele fica, se ele fica no mundo, se ele segue a palavra, jamais se decide. Assim que ele pensa, toma uma decisão, já vem aquela imaginação, a dúvida, a confusão, que é o mundo. Então,
ele já se distrai de novo, que é o que o nosso colega príncipe das trevas quer, que sejamos distraídos, que não temos foco em tudo. Você acaba perdendo teu emprego, você acaba perdendo muita coisa porque você está dobre de duas ideias, de dois pensamentos, duas canoas, né? Nunca nós podemos andar com o pé em duas canoas. Isso é bíblico. Olha o que fala. O homem de ânimo dobre, fala na Bíblia, não é? E a pessoa vive confusa. A grande porcentagem do povo de Deus, cristãos, olha o que fala aqui, é absolutamente confusa. Por quê? Porque ela deixa a imaginação dela fluir. Ela não vive na palavra, na mente de Cristo, não é? E vive daquilo que ela imagina que é certo. Ela cria as regras dela, o mundo dela, o casamento dela, o emprego dela, é tudo dela, nada é de Deus. Ela acha que é tudo dela, não é? E não. Então ela pega e começa a viver o mundo da cabeça dela, da mente dela, e esse não está sendo alimentado pela palavra, pelo direcionamento. E daí Satanás tira toda a vontade, não é? Que a gente tem de seguir a vontade do Senhor, para a gente perder o raciocínio. Ele nos confunde para isso mesmo, para que a gente fique, não raciocine direito. É essa a estratégia dele, sabe? Quando está acontecendo uma situação na sua vida, que você precisa da sua mente, não da sua emoção, do seu coração, porque tem hora que a gente age tanto na emoção, que a gente esquece da razão. A razão é a palavra. Quando acontecer alguma coisa, busque. Acabou de falar ali, se você necessita de sabedoria, peça a Deus. Está em Tiago 1,5, que Ele vai lhe conceder. Não importa o que você está passando, não importa o seu pecado, não importa a situação. Deus vai te conceder sabedoria se você buscar. Não é Ele que vai julgar para você. Olha, não. Você tem que buscar. Certo? Qualquer situação, nunca age na emoção, porque você vai fazer errado. Você vai agir errado. Se recolha um pouco, respira, né? Deixa eu respirar, porque senão eu vou falar besteira, senão eu vou fazer besteira. Então, deixa eu ver o que diz a palavra aqui em relação a isso. Deus me ajude a solucionar esse assunto. Na palavra, no entendimento adulto, no maduro, não na sua mente, na sua confusão, na sua condição que você está hoje. Porque na hora do acontecimento, a condição mental, ela age de acordo com o acontecimento. Não é a condição da razão. A condição da razão é lá na espiritual, na palavra. Eu já falei isso para vocês. A palavra é aquilo que te sustenta teu corpo. Agora, a mente, ela pode te enganar muito, porque ela tem essas condições. Além das hormonais, além daquilo que você não dormiu, porque tem aqueles neurônios que funcionam milhões ali ligadinhos, às vezes desconecta porque você não dormiu direito, ou porque você ficou muito ansioso, ou porque você se alimentou daquilo que não devia, comeu muito açúcar. Lembra que nós já falamos sobre isso? Tudo isso faz com que a sua mente não funcione direito. A sua pressão arterial pode subir, pode cair, daí você age e toma decisões erradas, confusas, tá bom? É só o Senhor que vai te direcionar e te dar sentido, tá? Não haja pela sua emoção. Às vezes, o que Deus vai te direcionar não tem sentido para sua mente. A direção de Deus nunca é, às vezes, aquilo que você quer, não é? Não é esse o propósito dele. A vontade dele é soberana, não é a nossa. A nossa vontade está aqui, ó. A dele está acima. E às vezes a gente quer a nossa vontade. A gente quer aquela pessoa, aquele acontecimento. Vocês perceberam que nós sempre queremos aquilo que está na nossa mente, não no que está na palavra? Então, às vezes, a gente acha que ele é severo demais. Não, Deus não ia querer isso para mim. A gente começa a questionar, não é? Então, o seu espírito vai confirmar. A sua vida espiritual que vai confirmar. A sua mente também, para você rejeitar aquilo que está acontecendo. Tá? A gente só rejeita aquilo que a gente não pode fazer quando a gente tem discernimento. Como que uma criança e um adolescente vai ter discernimento se ele não aprendeu? Não foi trabalhado com ele sobre isso. Como? Não vai ter esse comportamento. Não espere. Não nasce limão no pé de mamão. Não nasce. Não é verdade? Vocês já perceberam isso? Claro, é óbvio. Então não espere que vai acontecer uma coisa com aquela pessoa se ele não tem aquela mente. Ele não tem aquele alimento mental para ter aquele comportamento. E essa é a nossa frustração. A gente tem aquela expectativa que aquela pessoa às vezes tenha um comportamento que a gente espera.
que a nossa mente fabricou aquele comportamento. Mas a mente dela tem outro alimento e ela vai agir de outro jeito. E você se decepciona. É a hora da decepção, é a hora dos casamentos que não dão certo, não é? Então fala assim, o seu espírito que vai te ajudar a discernir, porque a palavra daí é a vida, né? O homem natural, olhem bem o que fala a Bíblia, 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Acabei de falar isso. Às vezes a gente não entende por que tem que ser assim, porque a nossa vontade está acima da... Quer ficar maior que a vontade do Senhor, não é? E daí é só espiritualmente para você entender e discernir. E nós não temos esse alimento, nós não temos esse entendimento, nós não somos maduros, a nossa mente fica perturbada. Lembre-se, de acordo com esse versículo de 1 Coríntios 2,14, o homem do mundo não entende as coisas do Espírito. Isso daí é óbvio. Não nasce limão, não pede mamão. Acabei de falar. Para terminar, tornai-vos praticantes, obedeçam a mensagem da palavra e não somente ouvintes. Não fique só ouvindo, enganando vós mesmos, tá? Tornai-vos praticantes daquilo que você aprende com a palavra, não somente ouvintes. Está em Tiago 1:22. Que vocês tenham uma semana abençoada, que a mente de vocês esteja nas condições normais o máximo possível, que vocês usem a razão para absorver aquilo que é necessário, aquilo que vai te produzir coisas boas, para que vai te favorecer uma condição mental para que você possa agir como uma cristã que ouve a palavra e pratica. Porque aquele que anda com a mente turbulenta não absorve aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Depois não fale assim para mim, ai, Deus não me abençoou, não chegou a minha vez. Não, você está atravancando esse momento. Porque você está com a sua mente atraindo outras coisas fora as bênçãos do Senhor. Você atrai tudo que não precisa, mas as bênçãos do Senhor você não atrai. Então que você tenha uma semana de reflexão, de filosofia de vida, que é Cristo, não é? Cristã. E que na próxima segunda-feira a gente tenha muita coisa ainda para conversar, se assim Deus permitir. Amém, queridas? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até segunda-feira.